No nevoeiro do passado, um enigma sinistro aguardou 30 anos para ser revelado e desencadeou uma investigação marcada por sombras e segredos profundos. Bem-vindos a mais uma investigação intrigante, onde desvendaremos os mistérios que envolvem o caso Andrea Bollman. A jovem de 14 anos, Andrea Bollman, desapareceu misteriosamente em uma tarde de 1989, deixando perguntas sem respostas e uma narrativa obscura que clamou por justiça. Entre nas páginas sombrias deste capítulo que finalmente foi resolvido. Esta história parece ter sido retirada de um roteiro de cinema. Portanto, prepare-se para uma viagem à beira do desconhecido, onde cada pista desenterrada nos aproxima da verdade escondida no enigma de Andrea Bollman. Felizmente, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Andrea foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Andrea Michelle Bollman nasceu no dia 23 de junho de 1974, na cidade de New Orleans, localizada no estado da Virgínia. Sob os cuidados de seu pai, Dennis, e de sua mãe, Brenda, ela viveu a sua infância, que para a maioria das pessoas que viam de fora, parecia correr tranquila e sem incidentes. Mas, no início de sua adolescência, Andrea ganhou coragem para enfrentar o drama que a assombrava e pedir ajuda para se livrar do pesadelo que ela estava vivendo. Entretanto, o que Andrea não sabia era que o futuro que a esperava era ainda mais sombrio que o seu presente. Andrea, aos 14 anos de idade, sentia o peso crescente de um segredo doloroso que a corroía por dentro. A confusão e o medo a empurraram na direção da única fonte de conforto que ela conhecia, sua mãe, Brenda Bollman. Determinada a revelar a verdade, a Andrea buscou um momento para compartilhar as suas angústias. No início de uma manhã, em 1989, Andrea encontrou Brenda sentada no sofá da sala de estar, ganhou coragem para abrir o seu coração e foi até ela. Brenda tinha em seus braços Vanessa, a sua filha bebê. Com olhos curiosos, Brenda olhou para Andrea, esperando uma conversa comum entre mãe e filha. No entanto, a confissão de Andrea desencadearia uma série de eventos que abalariam a base daquela família aparentemente estável. "Eu preciso te contar algo, mãe", murmurou Andrea, a voz trêmula revelando a gravidade de suas palavras. "Desde que eu tinha 13 anos, o papai tem feito coisas ruins comigo." O silêncio pesado pairou por um momento. O ar estava impregnado com a confissão que pairava entre elas. Os olhos mareados de Andrea procuravam desesperadamente por compreensão e apoio, mas o que ela encontrou foi algo inesperado. Brenda, segurando Vanessa em seus braços, deu um suspiro desanimador, franziu a testa e respondeu com uma dureza que Andrea jamais imaginou. Brenda disse: "Isso é tudo mentira e você sabe disso. Não sei por que inventaria algo assim." O coração de Andrea afundou em sua própria decepção. A rejeição de suas palavras e a acusação de mentira rasgaram as fibras de confiança que ela tinha construído ao longo dos anos. Andrea sentiu-se isolada em seu próprio sofrimento, uma dor que agora era duplamente aguda pela falta de apoio da única pessoa a quem ela acreditava que podia recorrer.
A reação de Brenda lançou uma sombra sobre o relacionamento delas, deixando Andrea em um estado de confusão e desespero. Este momento desgastante marcaria o início de uma jornada ainda mais difícil para Andrea. O ano de 1988 desenrolava-se como um palco sombrio para Andrea Bowman, uma jovem em busca de segurança em um lar que deveria ser seu refúgio. O sinal de alerta, inicialmente sutil, foi notado por uma de suas amigas. Desde o ensino fundamental, a Andrea fazia parte da banda da escola e lá ela conheceu Jennifer Jones, uma garota que se tornou a sua melhor amiga. Nessa altura, as duas tinham começado o primeiro ano do ensino médio e Andrea frequentava a casa de Jennifer. Em uma tarde, que já estava se transformando em noite, Jennifer achou estranho o fato de Andrea não querer ir embora. Ela percebeu que alguma coisa se passava e perguntou a Andrea se ela estava tentando fugir de suas responsabilidades como mãe. Todos sabiam que Andrea desempenhava o papel de mãe em relação à sua irmã, Vanessa. Enquanto as garotas de sua idade tinham em seus armários a fotografia de um cantor ou até mesmo de um namorado, Andrea tinha a foto de sua irmã, Vanessa. Ela então respondeu a Jennifer que era exatamente o contrário. Vanessa era a razão pela qual ela regressava à casa todos os dias. Andrea ficava muito nervosa e ansiosa quando passava muito tempo longe da bebê. Entretanto, ela já não aguentava mais passar por tudo que estava passando há quase um ano. E neste momento, Andrea confessou à sua amiga Jennifer o que Dennis Bowman, o seu pai, fazia com ela. Em choque e sem saber como reagir, Jennifer reportou a situação à sua mãe, que disse a Andrea que ela estava proibida de voltar a casa, que ia passar a noite ali e no dia seguinte elas iam tomar uma medida. Andrea sentiu que ela finalmente seria libertada do pesadelo em que vivia e pela primeira vez em muitos meses, ela adormeceu um sono profundo, sem medo que lhe acontecesse o que lhe acontecia todas as noites. Na manhã seguinte, a mãe de Jennifer levou as garotas até a escola e pediu para falar com o diretor. Jennifer foi para a sala de aula, mas a sua mãe disse que Andrea não iria assistir à aula, mas sim falar com o diretor. Na presença deste e se sentindo em segurança ao lado de quem para ela era uma figura de autoridade, Andrea voltou a contar o que tinha contado à sua amiga na noite anterior. O diretor disse à mãe de Jennifer para não se preocupar, que ela podia ir para casa, pois a situação estava sob controle e ele ia tomar as medidas necessárias. Enquanto isso, Jennifer estava aflita na sala de aula, ansiosa por saber o que estava acontecendo com sua melhor amiga. Entretanto, o turno da manhã acabou e não houve nenhum sinal de Andrea. Jennifer ficou aliviada, pois concluiu que a sua amiga já devia estar muito longe dali, sob a proteção do serviço social. Entretanto, ela estava muito enganada. Assim que a sua mãe saiu da escola, em vez de ligar para as autoridades competentes, o diretor decidiu que queria esclarecer os fatos e ligou para Dennis. Dentro de poucos minutos, Dennis apareceu na escola, acompanhado por Brenda, e os dois disseram que aquilo tudo era invenção de Andrea. O diretor então tomou a palavra dos Bowman como sendo verdade e simplesmente deixou que Andrea fosse levada para casa pelos seus pais. Ainda assim, ela não perdeu as esperanças de encontrar ajuda. Após essa situação, Andrea foi vista poucas vezes em público e começou a faltar das aulas. Mantida basicamente em um cativeiro, Andrea Bowman, na busca desesperada por soluções, tentou de todas as formas romper as correntes da realidade sombria que a envolvia. Nessa altura, Andrea já tinha tentado pedir ajuda 2 vezes, mas Andrea não perdeu as esperanças. A sua mãe Brenda tinha uma amiga chamada Arlene, e em suas visitas aos Bowman,
Arlene levava o seu filho, que também tinha 14 anos, assim como Andrea. Os dois foram desenvolvendo uma relação de amizade até que Andrea sentiu-se confiante o suficiente para relatar a esse garoto o que acontecia com ela no espaço confinado por aquelas paredes. O garoto compadeceu-se de sua situação e, assim como Jennifer, reportou à sua mãe os fatos que Andrea lhe tinha contado. Arlene refletiu sobre o assunto e achou que a melhor opção seria falar com a figura de autoridade que ela mais respeitava, o pastor da igreja. O pastor disse a Arlene para não se preocupar, pois ele ia resolver a situação. Arlene, aliviada, regressou à sua casa e voltou à sua rotina. Entretanto, naquela mesma noite, Arlene estava em sua cama, em sono profundo, quando foi acordada por bruscas batidas em sua porta. Assustada, ela foi verificar quem era e, quando abriu a porta, deparou-se com Dennis Bowman. Ele a encarou com um olhar vazio, que fez com que Arlene sentisse a sua alma sendo perfurada. Dennis simplesmente lhe disse: "Não se intrometa na minha vida, ou haverá consequências." Poucos dias após esse incidente, os Bowman venderam a casa em que viviam e foram morar em uma casa móvel, em uma região isolada de tudo e de todos. Para os que estavam cientes dos segredos obscuros daquela família, esta mudança era o prenúncio de um capítulo ainda mais sombrio. Essa mudança de cenário serviria como palco final, onde Andrea Bowman seria vista pela última vez. Como mencionado, pouco depois desses incidentes, os Bowmans tomaram uma decisão que viria a ser um ponto de virada sinistro na vida de Andrea. A família se mudou para uma casa móvel, localizada em uma área rural e afastada de todos. Até que na tarde de 11 de março de 1989, Dennis Bowman fez uma chamada para a polícia, e o seu objetivo era reportar o desaparecimento de Andrea Bowman. Dennis disse que, após sair do trabalho, chegou à casa e notou que a sua enteada não estava lá, como de costume. Ele notou, então, que alguns dos pertences de Andrea tinham desaparecido, juntamente com $100 que ele guardava no armário de roupas de Vanessa. Com este relato, a polícia começou uma busca por Andrea, mas não pelas razões que você está pensando. Na perspectiva da polícia, Dennis era uma vítima de Andrea e foi emitido um mandado de prisão contra ela por ter pego o dinheiro de Dennis. Brenda foi quem mais se envolveu na investigação. Ela corrigiu Dennis, dizendo que o montante levado por Andrea não eram $100, mas sim 150. E ela relatou aos policiais que Andrea era uma jovem muito rebelde, que não tinha aceitado bem a descoberta que tinha feito recentemente, que consistia no fato dela não ser filha biológica dos Bowman. Após fazer esta revelação, Brenda completou dizendo que Andrea já tinha fugido de casa anteriormente, situação na qual ela se evadiu na casa de sua amiga Jennifer. Quando questionada por outras pessoas, Brenda sempre contava uma história nova, dizendo que Andrea tinha sido vista em uma cidade vizinha, que tinha ido em busca de sua mãe biológica, que foi vista em uma estrada de cabelos pintados e pedindo carona, ou que tinha fugido porque estava grávida de um namorado secreto. O tempo foi passando, os colegas de escola de Andrea se formaram, conseguiram empregos, começaram as suas famílias. Entretanto, ela permaneceu suspensa no tempo, eternizada em seus 14 anos.
4 anos se passaram até que, em 1993, um grupo chamado Soul Asylum fez uma música chamada Runaway Train, que fala sobre as milhares de crianças desaparecidas por todos os Estados Unidos. No clipe da música, eles mostraram as fotos de diversas crianças e adolescentes registrados como desaparecidos. A música foi um sucesso nos Estados Unidos e no Reino Unido, com um videoclipe sendo exibido exaustivamente em canais como a MTV e o VH1. Mais de 20 crianças mostradas no vídeo foram encontradas. Entretanto, este não foi o caso de Andrea. Carl Koppelman jamais pensou que algum dia iria resolver casos que se mantiveram como um mistério durante décadas. Carl era um homem que levava uma vida normal, trabalhando como contador, até que em 2009, aos 46 anos, ele foi confrontado com uma mudança de vida. A sua mãe começou a apresentar problemas de saúde e perdeu completamente a autonomia. Carl, que era um bom filho, decidiu deixar o seu trabalho e colocar a sua vida pessoal em pausa para se dedicar a cuidar de sua mãe em tempo integral. Entre consultas exaustivas e medicações administradas fora de hora, Carl, sem ter ninguém com quem ao menos falar, voltou-se para o mundo online. E foi quando ele ficou fascinado ao ver a notícia sobre a resolução do caso Jaycee Dugard. Jaycee era uma menina de 11 anos de idade que no dia 10 de junho de 1991 estava caminhando para apanhar o ônibus escolar quando simplesmente desapareceu. O caso de Jaycee foi solucionado 18 anos depois, quando em 2009 foi descoberto que ela tinha sido levada por Philip Garrido e sua esposa Nancy, que mantiveram Jaycee em cativeiro por 18 longos anos, em um complexo de barracas no fundo de sua propriedade em Antioch, na Califórnia. Durante todo esse período, Jaycee foi sujeita a todos os tipos de abusos e deu à luz a 2 filhas de Philip, que em 2009 estavam com 11 e 15 anos de idade. O impacto do caso Jaycee Dugard foi profundo e suscitou debates sobre as falhas no sistema de justiça e supervisão. O contador Carl Koppelman ficou fascinado com o caso de Jaycee e, sem poder sair da companhia de sua mãe doente, ele se sentiu motivado a investigar sobre outros casos de pessoas que tinham desaparecido misteriosamente, na esperança de ajudar a solucioná-los. Carl começou explorando 2 tipos de bases de dados distintas. Uma que contém a informação de pessoas desaparecidas e outra que contém a informação de pessoas não identificadas que foram encontradas sem vida. O objetivo era fazer conexões entre estas informações e tentar descobrir fatos que auxiliassem as autoridades a identificar aqueles indivíduos que tinham sido enterrados como indigentes. Como Carl tinha muito tempo livre, houve um dia no qual ele resolveu organizar um armário que continha caixas com objetos que ele não utilizava. Em uma das caixas, ele encontrou um CD que um amigo lhe tinha oferecido. O CD consistia no ficheiro de instalação do programa CorelDRAW, um software que permite a construção e a edição de imagens. A instalação deste software foi o início de uma nova atividade desempenhada por Carl, desenhista forense. Carl começou a usar o programa para construir imagens de pessoas que tinham sido encontradas sem vida, retratando-as de olhos abertos e sem marcas em seu rosto, com o intuito de torná-las identificáveis pelos seus amigos e familiares.
Carl começou a colaborar com a polícia e também com o DNA Doe Project, auxiliando na resolução de diversos casos e de forma voluntária, pois ele não recebia nada por isso. Até que ele se deparou com o caso de uma jovem mulher que tinha sido encontrada sem vida em um campo de milho. Foi estimado que ela estava sem vida há menos de 12 horas. Entretanto, não foi possível recolher evidências de seu corpo, pois uma forte chuva que tinha ocorrido na noite anterior removeu de seu corpo todo e qualquer tipo de evidência. Foi realizada uma análise pós-mortem, a qual indicou que a jovem mulher sofria de abusos sexuais e físicos. Ela tinha várias lesões antigas, incluindo costelas fraturadas. Carl verificou os seus registros e viu que ela tinha olhos claros, usava 2 brincos em cada orelha, cabelo curto, castanho avermelhado, cerca de 1,70 m, 54 quilos, e usava uma camisa cinzenta masculina com bordados de flores, que, segundo a empresa que a tinha fabricado, era um modelo que eles tinham feito durante a década de 1980. Devido às características físicas e localização onde o corpo da jovem mulher tinha sido encontrado, Carl cogitou a possibilidade da jovem, chamada de Jane Doe de Wisconsin, ser Andrea Bowman, que em 1999 estaria com 25 anos de idade. Ele então decidiu que ia investigar este caso a fundo. Como o maior número de pessoas com quem Andrea teve contato eram os seus colegas de escola, ele resolveu que ia começar tentando contactá-los. Carl descobriu que havia um site chamado Classmates.com, onde na versão premium as pessoas pagam uma mensalidade e assim têm a oportunidade de ter acesso a uma maior quantidade de informação e se reconectar com seus antigos colegas de escola. Carl então decidiu que ia pagar a mensalidade e criar uma conta no nome de Andrea. Entretanto, ao fazer esta tentativa, ele descobriu algo que mudaria para sempre o rumo desta história. Andrea Bowman já tinha um perfil em seu nome. A vida de Kathy Terkanian parece ter sido retirada de um roteiro de filme. Nascida em 1958 e com 5 irmãos de 3 pais diferentes, Kathy passou por situações difíceis desde a tenra idade. O último companheiro de sua mãe era um oficial da Marinha que frequentemente era realocado em diferentes lugares do país, proporcionando um lar instável para Kathy e seus 5 irmãos. Quando tinha 10 anos de idade, ela sofreu atos realizados pelo marido da amiga de sua mãe. Atos estes que não podem ser mencionados aqui na plataforma. 2 anos depois, aos 12 anos de idade, ela se viu na mesma situação. Desta vez, o seu algoz era um adolescente que vivia ali na vizinhança. Sem ter com quem contar e mergulhada nas responsabilidades que lhe eram impostas por sua mãe, aos 13 anos de idade, Kathy decidiu que ela precisava se libertar daquele pesadelo. Até que, em 1978, Kathy Terkanian, com 14 anos de idade, saiu pela porta da frente de sua casa, usando apenas a roupa que tinha em seu corpo, sem olhar para trás e sem dizer adeus. A década de 1970 foi muito influenciada pelo movimento Contra a Cultura, que representa uma resposta à cultura dominante e tradicional, buscando desafiar as normas estabelecidas e propor alternativas tanto no nível social quanto cultural. Na sua jornada, Kathy conheceu outros jovens que também tinham fugido de casa e que partilhavam entre si dicas sobre como pedir carona de forma segura e se auxiliavam a conseguir trabalho e lugar para dormir.
Viajando pelo país, Katy conheceu um rapaz de 19 anos chamado Randy Badger. Randy era um espírito livre que logo entrou em sintonia com o de Katy Turkanian, e os dois desenvolveram laços estreitos que evoluiu para um relacionamento. Katy finalmente estava vivendo por si mesma, sem se preocupar com obrigações que não deviam ser impostas a uma garota de 14 anos. Ela e Randy estavam no paraíso, viajando pelo país, conhecendo pessoas e saboreando a liberdade. Em dezembro do mesmo ano, 1972, Katy, então com 15 anos, e Randy, prestes a completar 20, decidiram que queriam oficializar aquela união. Para tal, eles iriam até a Carolina do Sul, estado este que permitia a união estável de menores de idade. Mas, para tal, Katy precisava da autorização de sua mãe. Ela tinha receio que a sua mãe colocasse alguma imposição. Entretanto, a sua reação foi exatamente a inversa. A mãe de Katy chegou até mesmo a insistir para que ela se casasse o quanto antes. Isso porque ela não queria ser responsabilizada pelos atos de sua filha, que era menor de idade. Por exemplo, ela não queria ser perturbada de forma alguma com um telefonema da polícia, no caso de Katy cometer algum delito. A união foi realizada e menos de um ano depois, o casal descobriu que a família ia ganhar mais um membro. Aos 15 anos de idade, em 23 de junho de 1974, Katy deu à luz a uma menina, a qual ela chamou de Alexis, em homenagem à atriz e cantora canadense Alexis Smith. Apesar de ter apenas 15 anos, Katy tornou-se uma mãe dedicada, que tentava fazer o possível para dar o melhor para sua filha. Entretanto, o nascimento de Alexis não causou nenhuma mudança no comportamento de Randy, que continuou a ir a festas, passar noites fora de casa e a viver uma vida instável, trabalhando apenas esporadicamente. Quem sustentava a casa era Katy, e numa tarde, ao chegar de um de seus trabalhos, ela encontrou Randy no sofá da sala, aos beijos com uma outra mulher, enquanto Alexis, com 5 meses de vida, estava no quarto, chorando, sozinha, e não vestia sequer uma fralda. Katy, então, refletiu muito sobre a sua vida e, principalmente, sobre o que era melhor para sua filha. E ela decidiu que ia voltar para a casa de sua mãe, com quem ela não falava desde o pedido da autorização para o casamento. Katy, então, telefonou para sua mãe, que, sem saber da existência de Alexis, pareceu ficar muito satisfeita com o seu regresso. Katy então fez uma mala com os poucos pertences que ela e sua bebê tinham, pegou um ônibus e, sem se despedir de Randy, seguiu rumo à casa de sua mãe. Durante a viagem de ônibus, Katy recebeu o comentário de diversos outros passageiros, elogiando o comportamento de sua bebê, que estava percorrendo todos aqueles quilômetros de distância em um veículo extremamente desconfortável e barulhento, mas ainda assim não expressava nenhum descontentamento. Durante a viagem, eles não ouviram Alexis chorar uma vez sequer. Era como se, desde bebê, ela tentasse passar despercebida, ocultando a sua presença, consciente do fato de que o que a aguardava era uma realidade fria e cruel. A vida guardava muitas surpresas para Alexis e para Katy. Ao regressar à casa, ela descobriu que a sua mãe tinha sido diagnosticada com uma doença terminal. E ela queria que Katy voltasse à casa para que assim ela voltasse a desempenhar o papel que tinha desempenhado durante toda a sua vida, ser a mãe dos seus irmãos. Quanto a Alexis, a sua avó simplesmente optou por ignorar a sua existência. E o único comentário que ela fez acerca da bebê desencadeou consequências drásticas na vida de todos os envolvidos. Poucas semanas após o regresso de Katy, em uma manhã, sua mãe olhou firmemente em seus olhos e lhe disse:
O leite da bebê acabou. O que você vai fazer agora? Estas palavras entraram como espinhos no coração de Katie. Ela era apenas uma garota de 15 anos, mas sentia ter o peso do mundo em suas costas. Naquele dia, ela fez um juramento. A sua filha não ia ter a mesma vida que ela teve. Decidida a dar um futuro menos cinzento a Alexis, Katie falou com sua mãe, que prontamente se disponibilizou a tratar da adoção de Alexis. Ela disse que ia levar Alexis à igreja e que lá eles encontrariam uma boa família para ela, uma família capaz de lhe dar não apenas o básico e que não estava ao alcance de Katie, mas também um lar cheio de carinho e muito amor. Katie, convencida por sua mãe, despediu-se de sua amada filha, que então estava com 9 meses de vida, e aquela foi a última vez na qual as duas estiveram juntas. Os meses seguintes, mergulhados na incerteza, foram registrados nos arquivos do Sistema de Assistência Social que acolheu Alexis. Exatamente, Sistema Social. Alexis foi enviada para um orfanato, pois a mãe de Katie mentiu quando disse que ia levá-la até a igreja. E mais que isso, ao entregar Alexis nas mãos dos funcionários do Estado, ela disse que a bebê de 9 meses tinha vários problemas físicos e também psicológicos, pois ainda dentro do útero de sua mãe, ela tinha sido exposta a substâncias. Foi nesse contexto incerto que a vida de Alexis tomou um novo rumo. Seu caminho entrelaçou-se com o destino que a conduziria a uma nova família, oferecendo a esperança de uma vida mais estável. Após viver no orfanato por 7 meses, quando completou 16 meses de vida, ou seja, 1 ano e 4 meses, Alexis foi adotada pelo casal Dennis e Brenda Bowman, que ao serviço social se apresentaram como pessoas de corações generosos e ansiosos para proporcionar um lar amoroso a uma criança necessitada. Dennis e Brenda tinham escolhido Alexis para ser parte de sua família. Ela então deixou de se chamar Alexis Miranda Bodger e recebeu o nome que lhe foi dado pelos seus pais adotivos. Ela agora iria começar uma nova vida, sob o nome de Andrea Michelle Bowman. O passado, como um visitante inesperado, bate à porta para nos convidar a reviver momentos que moldaram quem nós somos hoje. Tendo a certeza de que Alexis estava em um lar repleto de amor e carinho, Katie seguiu a sua vida na casa de sua mãe. Entretanto, a situação tornou-se insuportável, até que ela, poucos meses depois, fugiu de casa mais uma vez. Apesar de pouquíssimo tempo ter se passado, o fato de ter dado à luz a uma filha fez com que Katie amadurecesse muito. E desta vez, em vez de se juntar a pessoas de chamado espírito livre e que estavam em busca de uma vida tranquila e livre de responsabilidades, Katie optou por fazer diferente. Ela conseguiu um trabalho, alugou um quarto e juntou dinheiro o suficiente para tirar um curso de enfermagem. No curso, ela conheceu um rapaz que partilhava os mesmos planos e valores que ela, agora, também tinha. Os dois começaram uma relação e, atualmente, permanecem em um casamento que dura mais de 30 anos. Katie não teve mais nenhum filho e durante toda a sua vida ela pensou em Alexis e em como a sua vida tinha se desenrolado ao longo dos anos. Até que em 2010
35 anos após Alexis ter sido colocada para adoção, Katie recebeu uma carta. O remetente era o Serviço Social de Massachusetts. A carta era breve e tinha apenas caráter informativo, dizendo a Katie que uma nova pista tinha surgido na investigação do desaparecimento de sua filha biológica, ocorrido em 1989. A suspeita era de que Alexis era a Jane Doe de Wisconsin, e para verificar se essa hipótese estava correta, eles precisavam de uma amostra de DNA de Katie. A carta não continha muitas informações sobre Andrea. Katie queria saber o que tinha acontecido com sua filha, e ela ficou chocada ao saber que a bebê não tinha sido entregue na igreja, mas sim ao serviço social. E posteriormente, ela descobriu que a culpada disso tudo era sua mãe. Ela então, ávida por informações sobre Alexis, neste caso, Andrea, decidiu que ia tentar se conectar com as pessoas que fizeram parte do seu convívio. E foi então que ela decidiu aceder ao site classmates.com e criar uma conta com o nome de Andrea Bowman. Foi através dessa conta que ela foi encontrada por Carl, e os dois então começaram a trocar mensagens acerca de Andrea. As mensagens evoluíram para telefonemas intermináveis e os dois se tornaram grandes aliados, determinados a solucionar o caso. Carl e Katie conseguiram contactar um detetive de Michigan chamado Pat O'Reilly, que nesta altura já estava aposentado, mas ele estava familiarizado com o caso Andrea. O detetive O'Reilly disse-lhes que o caso estava fadado ao fracasso desde o início, pois os detetives responsáveis por ele ignoraram quem, na opinião dele, era o verdadeiro culpado pelo desaparecimento de Andrea: Dennis Bowman. Katie fez um pedido existente nos Estados Unidos chamado Ato de Requisição de Liberdade de Informação, solicitando acesso aos registros criminais de Dennis. Numa manhã ensolarada de maio de 1980, uma jovem de 19 anos estava passeando com sua bicicleta em uma área arborizada próxima a uma rodovia, quando de repente um motociclista veio na sua direção a toda velocidade e fez com que ela saísse da estrada. Ela então desceu de sua bicicleta e neste momento ele apontou-lhe uma arma e disse-lhe para caminhar para dentro da zona de mata. Ela ficou estática. 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça, e o mais proeminente deles era o fato de que ela só precisava de um momento, poucos segundos de distração, e então ela iria sair dali correndo com toda a velocidade, como ela em toda a sua vida jamais pensou que seria capaz de correr. Enquanto os pensamentos percorriam a sua mente nesta fração de segundos, o homem, impaciente, atirou para o chão, na espera que ela obedecesse a sua ordem. Mas a jovem garota permaneceu ali, estática, a olhar para ele. Ele então deu um segundo tiro, afirmando que se ela não obedecesse, o próximo seria disparado contra ela. Neste momento, um veículo passou pela estrada a baixa velocidade, fazendo com que o homem se assustasse e batesse em retirada. Ela então foi até a delegacia prestar queixa e fez uma descrição das características físicas do suspeito, que foi descrito como sendo um homem branco que usava óculos com armação de metal. Ele conduzia uma moto azul que tinha na garupa uma caixa preta. Naquele mesmo dia, a polícia chegou até Dennis Bowman, que foi levado até a delegacia e reconhecido pela garota. Por estes atos, Dennis foi levado a julgamento e o juiz do caso alegou que Dennis era um sujeito que representava um grande risco para a sociedade e que muito provavelmente voltaria a repetir os mesmos atos, razão pela qual decidiu condená-lo a cumprir uma pena de 5 a 10 anos de prisão.
Entretanto, Dennis cumpriu a sentença mínima e foi libertado sob a promessa de que aceitaria receber acompanhamento psicológico. Dezoito anos depois, em 1998, policiais deslocaram-se até a casa de uma mulher de 28 anos chamada Vicky Vandenbrink, pois o alarme da residência tinha disparado. Os policiais chegaram ao local muito rapidamente, a tempo de ver um homem saindo pela porta dos fundos. Ele se identificou como sendo Dennis Lee Bowman e disse que a proprietária da casa era sua ex-colega de trabalho e que ele tinha ido até lá fazer uma visita. Mas, como ela não estava na casa, ele já estava de saída. Aparentemente satisfeitos com esta explicação, os policiais deixaram Dennis simplesmente ir embora. Entretanto, posteriormente, Vicky disse que aquilo tudo era mentira, que ela nunca tinha trabalhado com Dennis. Os policiais foram então até a casa de Dennis e lá encontraram uma mala preta escondida dentro de um armário. Na mala estavam roupas íntimas que Vicky reconheceu como sendo suas. Além disso, a mala continha uma máscara de esqui e uma arma. Dennis então foi acusado de invasão de domicílio. Entretanto, o seu processo não fazia nenhuma referência à sua condenação prévia, referente ao caso da garota da bicicleta, ocorrido em 1980. O advogado de Dennis usou todos os recursos possíveis para evitar a sua condenação. Ele apresentou diversas cartas que retratavam Dennis como um cidadão exemplar e excelente pai de família. Em defesa de Dennis, foram apresentadas cartas escritas pelo seu chefe, pelo diretor da escola de Vanessa e até mesmo pelo pastor da paróquia local, que afirmou que Dennis era um homem correto que há 6 anos dava aulas na escola dominical para as crianças do jardim de infância. Dennis também escreveu uma carta em sua defesa, dizendo: "Às vezes, nós não reconhecemos um problema até estarmos cara a cara com ele." Ele completou dizendo que era um homem de 49 anos, que já estava casado há 28, pai de 2 lindas filhas, Vanessa, de 11 anos, e Andrea, de 25. Dennis esqueceu-se de mencionar que Andrea tinha desaparecido misteriosamente há quase 10 anos. Portanto, de acordo com o detetive O'Reilly, Dennis Bowman era o responsável pelo desaparecimento de Andrea. Entretanto, se essa teoria estivesse certa, a Jane Doe de Wisconsin não podia ser a Andrea, pois ela tinha perdido a vida aproximadamente 12 horas antes de ter sido encontrada em 1999, ou seja, 10 anos depois do desaparecimento de Andrea. Kathy Terkanian forneceu uma amostra biológica e, através desta, foi extraído DNA e obtido seu perfil genético. Este perfil foi comparado ao perfil genético da Jane Doe de Wisconsin. E esta comparação revelou que não havia uma relação de parentesco próximo entre as duas. Nesta altura, Kathy estava completamente obcecada na busca pela resolução do caso de sua filha. Apesar da própria Kathy ter fugido de casa com 14 anos, mesma idade que tinha Alexis quando desapareceu, ela tinha certeza que sua filha não tinha desaparecido voluntariamente, principalmente depois de falar com os colegas de escola de Andrea e descobrir que a sua vida girava em torno de sua irmãzinha, Vanessa, e que Andrea ficava muito nervosa e ansiosa quando passava muito tempo longe da bebê. Kathy, então, tornou-se cada vez mais ativa nas redes sociais e as suas publicações consistiam basicamente em dizer com todas as letras que Dennis Bowman era o responsável pelo desaparecimento de sua filha e que as autoridades tinham que fazer algo em relação a isso. Em setembro de 2013, Kathy e Carl finalmente se conheceram pessoalmente. Os dois se encontraram em uma conferência que buscava encontrar pessoas desaparecidas. Na conferência,
Havia discussões de grupo, sessões de terapia e até mesmo postos de coleta de DNA para que os perfis genéticos dos familiares das pessoas desaparecidas fossem depositados em bases de dados. E agora, esta história, que parece ter sido retirada de um roteiro de filme, torna-se ainda mais inacreditável. Prepare-se e vamos lá. Pois bem, Carl e Katie decidiram ir a uma discussão de grupo. Na sessão, as pessoas, em sua maior parte familiares de pessoas desaparecidas, estavam sentadas em um círculo e uma a uma iam falando sobre os seus parentes desaparecidos. Enquanto uma senhora falava, Carl e Katie começaram a olhar para os rostos das pessoas presentes. E de repente, em simultâneo, os seus olhos perscrutaram um rosto familiar. Ali, à frente deles, estava uma pessoa que eles já tinham visto no Facebook. Entre os presentes estava Brenda Bowman e ao seu lado estava sua filha, Vanessa. As duas também reconheceram os rostos de Carl e Katie devido às postagens desta última nas redes sociais. Quando chegou a vez de Brenda falar, ela se levantou e disse em alto e bom som: "Bem, nós temos aqui um problema." E virando-se para Katie, ela disse, olhando em seus olhos: "Até que você é parecida com a Andrea." Neste momento, Katie já não conseguia mais se segurar e vociferou: "Fale a verdade, Brenda. Conte a todos o que o seu marido fez com a minha filha." E a conferência tornou-se uma confusão. Brenda, que defendia o seu marido com unhas e dentes, partiu para cima de Katie, que viu naquele momento uma oportunidade para extravasar todo o sentimento que ela vinha nutrindo há anos. E ambas tiveram que ser contidas pelos presentes. Após este incidente, as duas tiveram que se evitar até que, depois do almoço, Carl decidiu ir até Brenda e antes que ela dissesse alguma coisa, ele foi logo dizendo que ele queria apenas conversar. Brenda, no fundo, queria também se explicar e disse a Carl que ela estava ali porque ela tinha um desejo genuíno de encontrar a Andrea. E ela chegou até mesmo a mostrar os posters que ela tinha feito na tentativa de encontrar a sua enteada. Ela completou dizendo que tinha cooperado com a polícia e que não tinha mentido quando disse que viu Andrea de longe diversas vezes em lugares distintos. Carl então confrontou-a com o histórico criminal de Dennis, ao que Brenda respondeu: "Eu não me esqueci do que ele fez, mas eu o perdoo. Eu sou o tipo de mulher que leva os votos de casamento muito a sério e por isso eu o perdoo." Neste momento, Katie, que estava do outro lado da sala, mas conseguia ouvir a conversa, não conseguiu se conter e vociferou contra Brenda: "Fale sobre como você a deixava sem comida, a humilhava e abusava física e psicologicamente dela. Fale, Brenda." Neste momento, Vanessa saiu em defesa de sua mãe e, aos gritos, disse a Katie que não sabia o que ela estava fazendo ali, pois o seu lugar era dentro de um hospício. E mais uma vez, as coisas saíram do controle. Carl e Katie tiveram que evitar se cruzar com Brenda e Vanessa durante o resto do dia. Quando a conferência terminou, Carl e Katie voltaram para suas respectivas casas, que ficavam nos lados opostos do país. Mas mais do que nunca, eles sentiram a necessidade de ter alguém ali, em terreno, em Michigan. Os dois então decidiram contratar um investigador particular. Eles falaram com as outras pessoas que eram seus amigos virtuais e lhes foi sugerido um investigador chamado Jeffrey, que era um detetive aposentado e que tinha uma carreira exemplar. Jeffrey aceitou trabalhar para eles e muito rapidamente conseguiu fazer uma grande descoberta. Ele conseguiu ter acesso a documentos e a informações que deixaram Katie e Carl completamente surpreendidos.
Jeffrey descobriu os fatos que os investigadores iniciais tinham completamente ignorado, nomeadamente que o primeiro incidente registrado em relação a Andrea não datava do dia do seu desaparecimento, mas sim meses antes, quando ela tinha tentado por diversas vezes pedir ajuda e reportado o que Dennis estava fazendo com ela. Ele contactou os Sheffers, um casal que era conhecido dos Bowman e que disseram que sempre acharam que se passava alguma coisa de errado naquela família, ao ponto deles sempre tomarem cuidado para que a sua filha nunca ficasse sozinha na presença de Dennis. Após o desaparecimento de Andrea, eles decidiram cortar contato com os Bowman e disseram que nunca tinham sido contactados pela polícia, mas que eles estavam dispostos a falar para quem quisesse ouvir que todas as suspeitas deles acerca do desaparecimento de Andrea recaíam sobre Dennis Lee Bowman. E agora entra na história uma personagem muito importante. A página administrada por Cat recebeu uma mensagem de uma mulher que não teve o seu nome verdadeiro divulgado publicamente, mas aqui nós vamos chamá-la de Melissa. Melissa enviou uma mensagem relatando os fatos que tinham acontecido com ela em 1989, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Durante uma tarde, Melissa estava na sua cidade, Hamilton, caminhando até a casa de uma amiga, quando de repente, ao seu lado, parou uma picape. Dentro desta estava um homem que perguntou-lhe se ela queria ver alguns filhotes de cachorro que ele tinha encontrado. Ao ver que ela estava relutante, ele disse-lhe para não se preocupar, pois ele tinha falado com a mãe dela, que disse que ela podia ir com ele. Melissa então entrou em seu veículo, ansiosa para ver os filhotinhos. O homem então a levou até uma região deserta e disse-lhe que era ali que os filhotinhos estavam. Quando ela saiu do veículo, ele imobilizou as suas mãos atrás de suas costas, e eu não vou mencionar aqui os detalhes do que ele fez. Entretanto, quando ele estava mesmo prestes a realizar os seus atos contra Melissa, como se enviados por um anjo da guarda, ela encontrou aquilo que ela estava à procura. Não eram filhotinhos, mas sim cães de grande porte que começaram a ladrar ferozmente e que pareciam estar caminhando na direção dela e do tal homem desconhecido. Este, assustado, saiu correndo do local e deixou Melissa ali, que felizmente rapidamente recebeu ajuda quando foi vista na estrada nas condições em que estava. Mais tarde naquele dia, a polícia foi até a sua casa e ela descreveu as características físicas do homem que a tinha levado e disse que ele estava em uma picape vermelha. Os policiais disseram que iam investigar o caso e tentar localizar o indivíduo. Entretanto, os anos foram passando e não surgiu nenhuma novidade. Melissa viveu sob a sombra do medo de que ele voltasse para buscá-la, e mesmo após tantos anos, ela se lembrava claramente de todos os detalhes daquele dia e esteve sempre atenta às notícias policiais dali da região, na esperança de um dia ver que aquele homem tinha sido finalmente capturado. Ao encontrar a página feita por Cat e descobrir sobre o caso de Andrea, Melissa teve a certeza de que o homem que a tinha levado era Dennis Bowman. Em 2016, em sua página, Cat começou a divulgar não apenas que Dennis era o culpado pelo desaparecimento de Andrea, mas que ela sabia exatamente onde ele a tinha colocado. Cat tinha a certeza de que Andrea estava no quintal da casa dos Bowman. E mais que isso, ela dizia saber especificamente o local no qual ela estava. Utilizando imagens de satélite, ela observou que no quintal da casa dos Bowman havia uma placa de concreto. E Cat afirmava que aquela era a sepultura de sua filha.
Entretanto, a polícia dizia que não podia ir simplesmente até a casa dos Bowman e começar a cavar o quintal, pois eles sequer tinham provas de que Andrea estava sem vida. O seu caso era classificado como um caso de desaparecimento voluntário. E além disso, a sua teoria não fazia muito sentido, pois quando Andrea desapareceu, os Bowman viviam em outra casa e não naquela. E eles só se mudaram para aquela casa anos depois. Entre 2013 e 2017, Carl e Katie se encontraram 4 vezes em Michigan e durante as suas investigações em território, eles se hospedaram no hotel onde Melissa trabalhava e ela até mesmo conseguia lhes dar algum desconto no preço da estadia. Os 3 desenvolveram uma relação de amizade e companheirismo ao longo dos anos, até que, em maio de 2017, eles sentiram que já não conseguiam mais avançar com o trabalho amador de investigação que eles estavam fazendo, mesmo este sendo realizado com muita perícia, afinco e determinação. Na última viagem que fez até a cidade de Hamilton, Katie pediu para Carl levá-la até a frente da casa dos Bowman e lá, dentro do carro, ela se sentiu impotente. Ela tinha a certeza de que Andrea estava ali no quintal, debaixo daquela placa de concreto. Mas, infelizmente, não havia mais nada que ela pudesse fazer. A única forma de resolver o caso seria a descoberta de algo por parte das forças policiais. Algo grande e assertivo, que não deixasse dúvidas quanto à culpabilidade de Dennis. E felizmente, foi exatamente isso o que aconteceu. Katie e Carl já tinham voltado da cidade de Hamilton há 2 semanas. Tantos anos já se tinham passado, tantas horas investidas na tentativa de descobrir alguma informação que os levasse até Andrea, mas efetivamente eles não tinham conseguido nada palpável. Até que, de repente, o telefone de Katie tocou. Do outro lado da linha estava Melissa, que mal conseguia articular as palavras e formar uma frase coerente. Melissa acalmou-se e conseguiu expressar o motivo daquela ligação. A casa dos Bowman, disse Melissa. Aconteceu, é algo grande. Há inúmeras viaturas na frente da casa deles. Finalmente, eles o prenderam. Melissa tinha um amigo que vivia no mesmo bairro que os Bowman, e ele lhe disse que, naquela manhã, todos os moradores do bairro tinham sido acordados com o barulho e as luzes das sirenes dos carros de polícia. Todos foram até a janela para espreitar o que estava acontecendo e verificaram que o destino das viaturas era a casa de Dennis, Brenda e Vanessa Bowman. Katie sentiu-se aliviada. Finalmente Dennis ia pagar pelo que tinha feito com Andrea. Mas não foi bem isso que aconteceu. Dennis, de fato, tinha sido preso. Entretanto, devido a um outro caso que aconteceu a mais de 800 quilômetros de Hamilton. E em 1980, 9 anos antes do desaparecimento de Andrea. Kathleen Doyle, filha e esposa de oficiais da Marinha, vivia em um bairro seguro, tendo na maior parte do tempo apenas a companhia de Ike, o seu gato de estimação. Kathleen tinha o sonho de ser escritora e tinha até mesmo começado a escrever em um diário, relatando seus sonhos e aspirações. Entretanto, dias depois, a jovem mulher de 25 anos foi encontrada em seu quarto, sem vida. Aqui no canal tem um vídeo completo acerca do caso Kathleen Doyle, uma história emocionante e cheia de surpresas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. E agora,
um fato impressionante sobre como os dois casos se entrelaçam. Na verdade, Cat ajudou a solucionar o caso de Kathleen Doyle. Isso porque, como mencionado, ela fez uma página na qual ela acusava abertamente Dennis de ser o responsável pelo desaparecimento de sua filha. Os Bowman, ao descobrirem a página, decidiram ir até a delegacia prestar uma queixa contra a Cat por calúnia e difamação. Os novos investigadores do Departamento de Polícia de Hamilton, mais atinadinhos que os que trabalhavam lá na década de 80, já estavam cientes da fama de Dennis Bowman, que dizia ser um honesto pai de família, mas que tinha um passado sombrio. Eles então ofereceram uma garrafa de água a Dennis, que, muito agradecido, aceitou e bebeu, enquanto lhes dizia que era um absurdo um homem correto e íntegro como ele ser difamado por aquela mulherzinha. Quando os Bowman saíram da delegacia, os policiais muito prontamente guardaram a garrafa de água da qual Dennis tinha bebido e que continha o seu DNA. Pois bem, fica aqui comigo. No vídeo sobre o caso de Kathleen, eu expliquei que os investigadores chegaram até Dennis utilizando a genealogia genética forense. Este método consiste na identificação de suspeitos através da análise de correspondências parciais de DNA, obtidas entre a amostra criminal e a informação depositada em bases de dados de acesso público. Entretanto, com essa abordagem, apenas é possível chegar até prováveis indivíduos que deixaram aquelas amostras nas cenas de crime ou nos corpos das vítimas. Para, de fato, identificar o perpetrador, é necessário obter uma amostra biológica fornecida por esses suspeitos e comparar o perfil genético obtido através dessas amostras com o perfil genético obtido através da amostra criminal. E, dessa forma, verificar se há uma correspondência. Pois bem, os investigadores que estavam trabalhando no caso Kathleen Doyle, utilizando a genealogia genética, conseguiram identificar 30 indivíduos, dentre os quais, muito provavelmente, um deles era quem tinha deixado a amostra biológica no edredom de Kathleen. Entretanto, com a grande quantidade de casos que eles investigavam em simultâneo, aliado à necessidade de recursos financeiros, os investigadores sabiam que se passariam meses ou até mesmo anos até que eles conseguissem amostras de DNA de todos esses suspeitos. Até que os investigadores da Unidade de Casos Arquivados de Norfolk foram até uma conferência que reunia policiais que trabalhavam nesse tipo de caso. Durante a interação entre membros de diferentes equipes e de diferentes cidades, um deles comentou sobre o caso Kathleen e que eles tinham chegado a uma lista de suspeitos, incluindo um homem que vivia na cidade de Hamilton. Ouvindo a conversa, estava um investigador da cidade de Hamilton, que perguntou quem era o suspeito. Ao ouvir o nome Dennis Lee Bowman, com um sorriso no rosto, ele disse para eles ficarem descansados, pois ele iria lhes fornecer uma amostra contendo o DNA de Dennis. Da garrafa de água da qual Dennis tinha bebido, foi extraído o DNA e obtido seu perfil genético. Este perfil foi comparado ao obtido através da amostra depositada no edredom de Kathleen em 1989, e esta comparação indicou que houve uma correspondência perfeita. Mais uma vez, eu vou deixar o link do vídeo sobre o caso Kathleen aqui no primeiro comentário fixado. Portanto, Dennis foi preso, mas acusado de ter tirado a vida de Kathleen. Cat estava contente por saber que ele finalmente estava atrás das grades. Mas, e quanto a Andrea? Ela se questionava se algum dia ela iria encontrá-la e se veria a justiça finalmente sendo feita em nome de sua filha. 3 meses após a prisão de Dennis, Cat foi acordada com um telefonema de Melissa. Ainda mais sôfrega que da última vez, ela disse a Cat: "Cat,
aconteceu outra vez. Mais uma vez, inúmeras viaturas cercavam a residência dos Bowman. Entretanto, agora, a operação parecia ser ainda maior. Toda a casa tinha sido isolada, a rua foi interditada e no quintal de Dennis foi montada uma tenda da equipe forense. Havia diversos policiais com cães farejadores e em seu quintal também estava uma retroescavadeira. Foi feita uma escavação no quintal de Dennis e, finalmente, 31 anos após o seu desaparecimento, Andrea Bowman foi encontrada. Sua mãe, Katie, esteve certa o tempo todo. Andrea foi encontrada debaixo da placa de concreto localizada no quintal dos Bowman. Para confirmar a identidade da pessoa que estava ali no quintal, o perfil genético obtido através do DNA extraído dos restos cadavéricos foi comparado ao perfil genético de Katie. E esta comparação indicou que havia, sim, uma relação de parentesco próxima entre as duas, não descartando a hipótese delas serem mãe e filha. Em fevereiro de 2021, Dennis Bowman, que já estava cumprindo sua pena referente ao caso Kathleen, foi levado a julgamento sob a acusação de ter tirado a vida de sua filha adotiva, Andrea Bowman. Katie e Carl assistiram ao julgamento que, devido ao confinamento a que todos fomos submetidos em 2021, foi transmitido online. E o caso, que tinha começado através de uma investigação online, iria agora também ter o seu desfecho dentro das telas dos seus computadores. Enquanto estava cumprindo a sua pena, Dennis, que já não tinha nada a perder, em uma de suas conversas com Brenda, deu a sua versão dos fatos sobre o que tinha acontecido no fatídico dia 11 de março de 1989. Ele disse que, durante uma discussão com Andrea, ele tinha lhe dado um tapa, que fez com que ela se desequilibrasse, caísse e deixasse de respirar. Ele então decidiu acobertar o resultado do que foi um acidente, segundo ele, enterrando-a em uma região de mata perto de onde eles viviam. Ele completou dizendo que no mesmo dia no qual ele e Brenda assinaram o contrato da casa nova, ele foi até a zona de mata, tirou os restos cadavéricos de Andrea dali e colocou-a no quintal de sua casa nova, mantendo-a sob a sua supervisão e condenando-a a viver sob o seu domínio até mesmo durante o seu além-vida. Devido à decomposição e também à segmentação a qual Andrea foi submetida, não foi possível determinar qual foi a causa de sua morte. Entretanto, foi considerado que havia evidências o suficiente para que a sua morte fosse classificada como homicídio. Três décadas após o seu desaparecimento, Andrea Bowman, nascida Alexis Miranda Badger, foi encontrada. Graças à genética forense, o seu pai adotivo, Dennis Lee Bowman, foi identificado como sendo o responsável por tirar a vida de Kathleen Doyle, e o desenrolar dos fatos fizeram com que a verdade acerca do desaparecimento de Andrea emergisse até a superfície. A genética forense atuou mais uma vez quando permitiu a identificação de um vínculo genético entre os restos cadavéricos encontrados no quintal da família Bowman e Kathy Terkanian, reforçando a hipótese de que quem estava ali no quintal era Andrea Bowman. Em 22 de dezembro de 2021, Dennis Lee Bowman declarou que não contestava a acusação de assassinato em segundo grau de Andrea Bowman. Quando o réu opta por não contestar as acusações feitas contra ele, significa que ele não está admitindo nem negando a culpa, mas aceita a pena ou a punição como se fosse culpado.
Essa decisão é frequentemente parte de um acordo entre a defesa e a acusação, e o réu concorda com as condições estabelecidas pelo tribunal em vez de enfrentar um julgamento completo. O tribunal considera o réu culpado e prossegue com a sentença ou acordo previamente estabelecido. Neste contexto, somado às 2 penas de prisão perpétua às quais já tinha sido condenado, pelo caso Andrea, Dennis Lee Bowman foi condenado a cumprir uma pena de 35 a 50 anos de prisão. Hoje, podemos afirmar que a memória de Andrea Bowman foi honrada e que a justiça foi feita. Neste caso, a genética forense não apenas forneceu respostas tão aguardadas, mas também trouxe um sentido de encerramento para aqueles que, durante muito tempo, buscaram a verdade. Que este desfecho sirva como um testemunho do poder da ciência e da perseverança humana em face do desconhecido. Andrea agora descansa em paz e sua história continua a inspirar a contínua busca por verdade e justiça em casos que ainda aguardam esclarecimento. Quanto a Jane Doe de Wisconsin, ela posteriormente foi identificada graças às análises de DNA. Sua história também é muito emocionante e caso vocês queiram que eu faça um vídeo sobre ela, deixe aqui um comentário. Quanto a Melissa, ela ficou enfurecida quando descobriu que, depois de preso, Dennis Lee Bowman confessou ter cometido diversos outros crimes. Entretanto, não o dela. Uma irmã de Brenda forneceu aos investigadores uma fotografia na qual aparecia o veículo que os Bowman tinham na altura. No registro fotográfico, era possível ver uma picape vermelha, exatamente igual à descrita por Melissa. Qual a sua opinião? Você acha que foi Dennis quem levou Melissa? E acerca de Brenda? Acha que ela realmente não sabia a verdade acerca do desaparecimento de Andrea ou esteve esse tempo todo acobertando seu marido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Investigadores, agora conscientes da profundidade da escuridão que envolve Dennis Bowman, estão atentos à possibilidade de outros casos esperando para serem desvendados. A busca pela verdade continua e a sombra sobre Dennis paira sobre uma lista potencial de mistérios que aguardam a luz da justiça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o canal deixando aqui o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Eu aproveito a oportunidade para desejar um Santo Natal a todos e para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.